Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de programação recreacional. No vídeo de hoje vamos estar dando sequência ao aprendizado de Rust, né? E com isso aqui vamos estar tentando implementar aqui criar um aplicativo em Rust aqui, que ele mede a legibilidade de um determinado arquivo, de um determinado texto, né? É o flashcore index. Mais precisamente o flashcore index. Deixa eu ver aqui, é flashcore. Isso aí. O que é o flashcore aqui? Flashcore aqui é uma fórmula, é uma fórmula matemática, né, que ela mede ali a legibilidade de um texto, com base no total de palavras, no total de sentença e no total de sílabas. Então essa aqui ela é a fórmula matemática, né, essa aqui. E daí, dada essa fórmula aqui, ela tem uma tabela que ela pontua o grau de legibilidade desse texto, né? Então, por exemplo, aqui de 90 a 100 ali, né? Então, a gente tem ali um grau muito fácil de ler, aí depois ali a gente tem ali os de 80 a 90, é fácil de ler, é muito fácil, é fácil, bastante fácil de ler, dependendo ali, quanto mais alto for o grau, mais fácil de ler, quanto mais baixo for o grau, mais difícil ler. Então, termos, artigos científicos, textos muito técnicos, assim, manual técnico, eles são um pouco mais difíceis de ler porque exige um grau de escolaridade do leitor um pouco mais avançado para ler o texto. Então, essa fórmula aqui do flashcore, ela nos dita exatamente isso, né? Então, aqui tem a história aqui do que foi o flashcore, né? Que são testes de legibilidade de um texto. Ele foi basicamente introduzido, né, na Marinha dos Estados Unidos ali para testar a legibilidade do manual técnico da Marinha em si, né? Então aí se tornou muito popular desde então, né? E é usada ali por grandes revistas ali americanas, né? E outras revistas também, para medir a legibilidade de um determinado artigo antes dele ser publicado, né? Para pegar ali o leitor certo, né? Por exemplo, aqui ele nos diz aqui o timing, né? O timing pontua cerca de 52. Aqui a tarefa escrita média do aluno, 6 graus, de idade de 12 anos, né? Tem um índice de legibilidade de 60 a 70. Então, é basicamente isso aqui. Nós vamos estar implementando em Rust, né? E por que Rust? Porque isso aqui, se a gente parar para pensar, isso aqui nada mais é do que uma tarefa um pouco pesada de se fazer, né? Porque dado um texto de entrada, a gente tem que contar quantas palavras existem nesse texto e contar quantas sentenças existem e contar quantas sílabas existem para poder jogar nessa fórmula aqui. Então, se fosse esse texto aqui, a gente tem que passar esse texto de entrada para nossa função e ela vai contar quantas palavras tem, 1, 2, 3, 4, 5, quantas sentenças tem, né? Uma sentença ela é determinada com um ponto aqui, ela é determinada por um ponto ou um arquivo de exclamação ou um arquivo de interrogação ali. É isso que forma uma sentença, né? E as sílabas, né? Contar quantas sílabas tem em cada palavra. Então, se parar para pensar, isso aqui é uma tarefa extremamente não é muito fácil de se fazer. Então, o Rust é bem aplicado nesse contexto aqui, além de estar aprimorando ainda mais ali os conhecimentos na linguagem em si. Isso aqui poderia ser feito com qualquer outra linguagem, né? Como C ou Go, provavelmente dito também, mas Python também, né? Java. Mas vamos lá para o Rust porque é o foco aqui dos vídeos aqui do aprendizado dessa linguagem. Só um adendo, essa fórmula aqui, isso aqui são constantes, né, que a gente vai usar sempre. Isso aqui é a constante matemática dada, né, 206.835 e 1015 e aqui 84.6 são constantes. Isso aqui não muda. O que vai mudar aqui é o total de palavras, sentença e as sílabas. Só que essa constante aqui, ela tá para textos em inglês, né? Então ela não leva em consideração ali a parte de pontuação que existe na gramática portuguesa, né? Pontuação e nas palavras. Então, com isso aqui, essa fórmula aqui, ela perde um pouco, né? Então ela não vai ser bem assertiva por conta disso. Existe constante em português, existe uma constante em português aqui, que a gente vai estar usando ela, que ela sim vai medir a legibilidade de um texto ali bem mais à risca para palavras portuguesas, né, com a acentuação. Agora aqui
Não. Não é Flask, é Flask Score Index Brasil. Deixa eu ver se eu encontro a fórmula aqui. Aqui a IA falou, deixa eu ver se ela me dá a fórmula aqui, eu acho que não. A fórmula não tem aqui, a fórmula da habitação do Brasil. Deixa eu ver aqui esse aqui. Esse resultado, deixa eu ver se eu acho aqui. Um PDF. E aqui também está falando a mesma coisa, né? Do que foi dito lá no Wikipedia. Provavelmente isso aqui é um trabalho, né? Um TCC. Índice de flash score, facilidade de leitura. Essa aqui é a forma do Brasil. Aqui, essa aqui são as constantes que nós vamos estar usando, né? 206,825, 105,15 e 84,6. Na verdade não muda muito porque a única coisa que vai mudar aqui é a constante principal, né? Que é essa daqui, que é 206. Deixa eu ver se é a mesma lá. Não, 206.835. Essa aqui é a constante do Brasil já. Vamos ver se é essa aqui mesmo. Lá na forma. Então, é basicamente isso aí, né? A gente vai usar essas constantes aí. Então, vamos lá. Tá? Criando aqui um app em Rust. O que a gente precisa, né? No vídeo passado que a gente fez ali, utilizando o Hello World em Rust, a gente usou o compilador do Rust direto, o Rust-C, né, para testar ali a aplicação, né? O Hello World que nós fizemos. E hoje, como se trata de um projeto um pouco mais elevado, digamos assim, vamos usar o gerenciador do Rust, o Cargo, para gerenciar ali o nosso pacote e otimizar o binário compilado final. Então, para iniciar um projeto em Rust, acho que é cargo new -lib, porque esse aqui vai ser uma lib, né? A gente vai criar essa lib, ela vai ser o motor ali, né? A nossa engine de cálculo de flash score. Então, vou criar ela como sendo uma lib. Depois eu pretendo exportar ela. Cargo new, não, attributes, mkg, flash score. Criar uma pasta aqui, que eu vou chamar de flash score. Agora eu vou estar iniciando aqui o Git. Quero traquear esse projeto aqui no Git, né? Vou postar ele no repositório. Então aqui tem o projeto do Git. Agora sim, cargo new -lib. Eu vou chamar ele de we are Git, acho que é assim. Bom, criou aqui, o cargo criou, então cd Git. Eu acho que aqui o cargo criou uma outra pasta do Git. Parece que não. Interessante. É aqui o cargo, ele não criou o Git porque eu criei antes na pasta. Interessante. Deixa eu ver o que tem aqui nesse cargo.tom. O app, dependência. Beleza, esse aqui é o arquivo do cargo que ele vai usar para gerenciar o projeto em si, né? Então aqui a gente tem lib.rust. Beleza, então vamos mexer nessa lib aqui. Tem um arquivo que foi criado, uma adição, um arquivo de teste. Beleza, isso aí, tá. Aqui, então é isso. Vamos criar uma função pública aqui só para dar um hello, né? Pub fn, aqui vou chamar ela de hello, que não recebe nada aqui, só me dá um print ln. Macro aqui é hello lib. Acho que é isso. Aqui macro src main.rs. E
aqui vai ser o meu fn.main, aqui, isso aí. E aqui fn também eu preciso usar o user readability aqui e hello unexpected found hello user imported, beleza. E aqui vai ser só o hello, creio que seja isso, e aqui vai ser o meu cargo run. Bom, tá lá, hello lib, é isso aí. Hello lib, beleza. Então agora vamos lá para implementar as funções em si da linguagem, né? Então aqui vai ser src e vai ser lib.rush aqui. Aqui é o seguinte, vamos começar a implementar as funções count word para contar as palavras, e aqui vai ser um text, que é uma referência para str, e ela vai me retornar um unsize. O tipo dela vai ser um unsize. E aqui, para a gente contar as palavras de um texto, vamos receber um texto inteiro, a gente precisa contar quantas palavras esse texto tem. Então aqui eu vou pegar aqui o text.match, vou chamar aqui match não é match, split, precisa fazer um split, né? Split white space pelo espaço em branco, e aí eu vou fazer um split de todos os textos, e aqui eu vou chamar só o operador count, e aí é isso aí, chamar o operador count. E agora com isso aqui eu preciso vir aqui no meu main rs, agora vamos ter mais o hello, vamos testar aqui para ver se isso aqui está funcionando. Então aqui eu tenho o count road, e aqui vai ser o meu let text, eu vou deixar o controle inferir o tipo let text, e eu vou chamar aqui o texto de o gato roeu a roupa do rei de Roma. Eu vou deixar sem ponto nenhum, beleza. Aqui eu passo o text, tá faltando um ponto vírgula, e aqui let, aqui vai me dar o meu non-words, vai me dar o words, as minhas isso, me dá minhas words, vai me dar aqui as minhas palavras, e aqui print ln macro, vamos ver quantas palavras tem, número de letras, count rows, número de palavras. Aqui e aqui vai ser rows. Beleza, é isso. Deixa eu limpar aqui o terminal. Cargo run. Tá lá, 9 palavras que tem o texto, né? Essa vai ser main. Então aqui nosso texto tem 9 palavras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza, então a primeira função já foi implementada. Agora com isso falta a gente implementar o restante. A próxima aqui que a gente precisa vai ser para contar as sentenças. Então aqui mais uma função public count sentences, a mesma coisa, recebe um text que é a referência de str e vai retornar aqui um unsize. Vai retornar aqui um unsize, e para isso aqui a gente de novo chama aqui o text, né? E agora sim a gente chama aqui o match, o operador match, ele vai fazer um match ali, né? O operador match, ele vai fazer o match dado a um padrão. Então como se fosse um regex ali, né? Então aqui a gente passa a referência e a gente vai falar para ele qual que é o padrão que ele vai encontrar, que vão ser os pontos para a gente contar a sentença, o exclamação e o
interrogação, ponto. Aqui para ele encontrar palavras com essas sentenças assim, ele vai quebrar, né, quando ele encontrar as palavras assim, e daí a gente vai chamar aqui o count para contar, depois que ele achar, e depois do count a gente vai chamar mais uma função, a max, passando para ela o 1, né, porque o count ele conta aqui quantas palavras tem, e esse max 1 vai garantir que mesmo que o texto não tenha nenhum ponto desses aqui, né, ponto parágrafo, ponto final, exclamação ou interrogação, esse max 1 vai nos garantir que pelo menos uma ocorrência vai retornar, que é exatamente o caso count sentence, que é exatamente o caso desse texto aqui. Ele não tem nenhum ponto, não tem nada, mas ainda assim ele é uma sentença, mesmo sem ter nenhum ponto. E aqui a gente usa aqui o count sentence, e aqui a gente chama de let sentences, passa para cá, chama de count sentence, passa o text para ele, e aqui a gente número de sentenças, e aqui a gente passa o sentence, ponto vírgula. Então, isso aí. E aqui cargo run, né? Cargo run, tá lá. Exatamente isso, né? Então o número de sentenças ali foi uma sentença, né? Porque não tem nenhum ponto nem nada, então o método max1 nos garantiu isso daí. SLC main rs, por exemplo, aqui agora o rato roeu a roupa do rei de Roma, ponto. E daí o rato roeu a roupa do rei de Roma, deixa eu ver aqui, mas ele não gostou. Então aqui vamos lá, cargo run, duas sentenças, então tá contando certinho, duas sentenças. E aqui eu vou colocar um será no final, vamos ver, cargo run, 3 sentenças, 14 palavras, 13 sentenças. É isso aí. Então tá funcionando ali até agora certinho. E agora, né, a próxima função que a gente precisa é contar as sílabas, de determinado texto, né? Então, mesma coisa, vou criar aqui uma função que eu vou chamar de count syllable in word. Aqui ela vai receber uma palavra que é uma referência para str e vai me retornar um size também. Aqui, o que é? Essa aqui é uma função auxiliar que eu vou usar para contar o número de palavras, o número de sílabas em determinada palavra. Ali, né? Count syllable in rows. Né? Para isso aqui, eu preciso pegar essa palavra aqui, ou de ponto lowercase, transformar ela para letra minúscula, e aqui vai ser a minha let rows. Beleza, reatribuir aqui de novo o valor aqui, let rows, não está sendo usada e não está sendo usada, não tem retorno nenhum. Beleza, e aqui vou ter uma variável mutável, let mode, que eu vou chamar de count, vou começar ela com 0. E aqui agora vou criar uma variável aqui chamada de vowels, de vogais, né? Por quê? Porque a gente vai tentar ignorar aqui essas vogais aqui para a contagem de sílabas ser correta, né? Então A, E, I, O, U aqui, né? A gente acertar, e também tem mais um que é o Y aí, pra gente contar certinho ali as sílabas. Agora vou criar um vetor de caracteres, que vai ser do tipo vec de char. Aqui é o tipo dele, que aqui eu vou chamar o road chars, aqui ponto collect, aqui para criar uma coleção aqui nesse vetor de caractere. E aqui eu vou criar uma variável auxiliar que eu vou chamar de multi, vai ser a minha previous, as vowel aqui, né?
começar ela com false, né? Preview as vowel. Começar ela com false ali. Porque vou precisar dela, criar aqui um laço, um for, né? Passar a referência aqui de ser in nesse vetor de caractere aqui. E daí eu vou percorrer cada caractere desse e eu vou pegar a minha variável vowel. Eu vou dizer aqui que ela é as minhas vowels ponto contains, assim se escreve contains. E eu vou passar o meu C para ele, ou seja, se a minha variável estiver dentro, se o meu caractere C estiver dentro dessa string aqui de vogais, então quer dizer que ela é uma vogal, né? E se ela for uma vogal, a gente vai contar dizendo que ela é uma vogal. Então aqui eu vou dizer is vowel e o preview as vowel aqui, se ele não, aqui ele começa com falso, se ele for verdadeiro aqui, fazendo a comparação, eu vou adicionar o count mais igual a 1. Vou adicionar o count em 1. E aqui eu vou dizer que o meu preview as vowel, ele recebe aqui agora o vowel. Aqui ele recebe o vowel to lowercase. Eu estou dando aqui um erro de que to lower. Tá. To lowercase. Aqui faltou um ponto e vírgula. Aqui o compilador tá reclamando que eu não retornei ainda aqui. Então tá aqui um pouco o microfone, beleza. Então aqui, dado esse for, o que eu preciso fazer agora é remover a vogal silenciosa, que é o E, né? Que é o E, tem entonação de I, né? Às vezes chama E, I ali. Então tem essa entonação que precisa remover esse I da palavra. Então a gente vai checar aqui, né, se o word ends with, eu acho que é isso, ends with. Então aqui seria se a palavra aqui terminar com I, né, se ela terminar com I ali e o count for maior do que 1 e o count for maior do que 1, a gente vai só decrementar o count em uma unidade, beleza? Ali a gente vai remover o contador ali, né, porque daí a gente não vai contar como um vogal. E aqui a gente vai chamar o count.max, aquela mesma jogada ali passando um aqui. Se não tiver nada, pelo menos uma ocorrência tem que ter. Então essa é a função auxiliar count syllable e rows, beleza? E agora a gente precisa da função propriamente dita, que vai ser uma pub fn count syllables, mesma coisa que é um text, é uma referência de str, e a mesma coisa das outras funções, vamos retornar um unsize, beleza? E aqui eu preciso pegar o text, fazer um split, white space igual na count rows ali, né? Vou fazer um split pelos espaços em branco, e aqui você vai me retornar um vetor, eu vou chamar o map passando esse cara aqui, e bom, um map passando esse cara aqui, e depois eu vou só fazer um sum para ele somar ali as ocorrências. As ocorrências text.split white space count aqui no método split white, beleza, white space aqui é syllable, match unsize found. Aqui eu preciso retornar alguma coisa, estou retornando aqui o count, tirar eu achei engraçado. Se colocar um ponto e vírgula aqui no final, aí eu acho que precisa da palavra return, quer ver? Aí, mas assim, unneeded return statement, tá me dando ar, mas mesmo assim ele parou com o erro lá em cima, é isso aí. Então, para fazer um retorno explícito ali, aí aqui tá me dizendo que não tem retorno mais, aí tá esperando um retorno e não teve nada. Ele não conseguiu inferir o retorno implícito aqui, então tem que remover o ponto e vírgula no final e pronto, count. É isso aí.
deu certinho o retorno. Então aqui é o count syllable, pego o text, faço um split pelo espaço em branco, chamo o map passando a função auxiliar, né, count syllable encoding, que vai fazer ele contar as sílabas em cada palavra ali, levando em conta as vogais e removendo a vogal E, que tem notação de I no final de cada palavra. E com isso daí a função já está ok, né? Agora aqui, vamos lá testar ela também. E aqui é isso daí, aqui, e aqui é let's see syllables, boom, passo o text, e aqui é syllables, e aqui é eu preciso de ponto e vírgula no final, beleza, bom, número de sílabas, e agora aqui é cargo run, vamos ver, tá lá, 19 sílabas, 14 palavras e 3 sentenças. 19 sílabas, 14 palavras e 3 sentenças. Exatamente isso que nós queremos. Então agora aqui a gente já está pronto para implementar ali o Flash Score Easy. O Flash Score Easy. Beleza? Então vamos lá. Essa vai ser lib.rs. Vamos implementar aqui em cima. Eu vou chamar ela de fn. Eu vou precisar de uma função aqui para analisar o texto, né? fn analyze text, beleza? E ela recebe aqui o text, que é a referência de str. Bom, é isso aí. Só que essa função aqui eu vou criar uma struct aqui para auxiliar aqui no retorno das funções. Beleza? Ela precisa ser pública, né, para ser usada em outros módulos ali. Eu vou chamar ela de text stats. Aqui ela vai ter uma variável pública também chamada de sentence. Vai ser um size, beleza? Um size. E aqui mais duas que eu vou chamar de rose e syllables, beleza? Public stat, tarará, aqui um size, sentence. Ok, bom. Faltou isso aqui. Aqui, text stat, vai sendo usado. E aqui o retorno desse analyze text vai ser um text stat. Beleza? E agora sim, vamos utilizar cada função dessa daqui. E a primeira vai ser aqui, let sentence. Let sentence é chamar a função count sentence passando o text. Let word é chamar a função count word passando o text. E let syllables é chamar a função count syllables passando o text. Bom, é isso aí. Passando o text, e aqui eu só retorno aqui o text stat aqui. E daí eu passo as minhas aqui. Essas três variáveis aqui, bom, passou aqui, sentença, vírgula, word, vírgula e syllable. Pronto. Análise text, o compilador está reclamando aqui, que não está sendo usado, beleza? E agora sim a gente vai criar aqui a nossa função de Flash Score. Flash Score, beleza? Aqui é fn, pub, né, pública, fn, que eu vou chamar de Flash Score, não, Flash Score não, é Flash, o reading easy, isso aí, Flash Score, Flash read easy. E aqui, essa é a nossa função aqui, que vai ser a função que vai ser exportada desse módulo aqui. Então aqui, opa, é isso que eu quero, é a referência de str. E aqui eu vou retornar um float 64, aqui de float 64, 64 bits, beleza. E aqui eu preciso da minha status, que vai ser aqui o meu analyze, né? Analyze text.
que ele me dá esse aqui, ele vai receber um text, eu passo o text para ele e ele me retorna os stats. Aqui eu preciso verificar se o meu stat.sentence é igual a 0, né? ou o meu stats.bold é igual a 0. Porque se não tiver sentença, não tiver palavra, então o texto está teoricamente vazio, né? Não tem nada, então retorna 0.0. Isso aí. Retorna aqui 0.0 e agora sim eu preciso fazer ali o cálculo do flashcore easy, né? Então aqui eu vou criar uma variável que vai ser a minha word per sentence, WPS, né? Palavras por sentença, vai ser o meu stats.word. Eu preciso fazer um cache para float 64, né? Que ela é um unsize. Fazer um cache para float 64 e aqui eu vou dividir aqui pela minha sentence também, fazendo um cache para float 64. Isso daí. Isso aqui é o word per sentence. Sentence aqui. Lá da fórmula, né? Aqui. Agora a gente vai usar a fórmula. Cadê? Aqui. Aqui, né? Vamos utilizar a fórmula. Aqui, cadê? Essa aqui, a fórmula do Brasil é essa aqui. Vamos utilizar a fórmula, né? Que é as constantes, né? 248,835 menos 1015 vezes o total de palavra dividido pelo total de frase. Então aqui o total de palavra dividido pelo total de frase, o total de menos 84,6 vezes o total de sílabas dividido pelo total de palavras. Então aqui, né? Aqui o total de frase é a sentença e o total de palavras foi isso que a gente acabou de fazer aqui. Agora, o total de palavra dividido pelo total de sentença. Agora aqui a gente precisa do outro lá, que vai ser a minha sentença, sílabas, né, por palavra. É isso aí, sílabas por palavra. E aqui vai ser a minha stats.syllabus, fazendo um cache também, lembrando que todos eles são unsize. Eu preciso fazer um cache para float 64, que eu vou retornar um float 64. Ali um float 64 dividido pelas minhas stats.load as f64 também. Beleza, e agora aqui é só aplicar a fórmula, essa aqui, chamar aqui a constante 248.835 menos, beleza, 1015 vezes o total de palavras por sentença, né? WPS, word per sentence. E aqui é menos 84,6 menos aqui de novo 84,6 vezes a outra ali, né? É o total de sílabas por palavra. E esse aqui é o flash score. E esse aqui é o cálculo do nosso flash score, beleza? Aí aqui é o seguinte, como essas funções aqui, eu não vou mais usar elas, já estão sendo usadas ali, eu não quero mais expor ela como pública, eu vou colocar todas elas como privadas aqui. E a única função pública aqui vai ser a nossa flash read is. Essa função aqui que nós vamos exportá-la. Então vamos lá no main, src main, bom. E aqui agora eu não tenho mais isso aqui, tenho isso daqui, beleza. E aqui é isso aqui, tá? Bom, beleza, mais isso aqui. E aqui vai me retornar o score. E aqui me retorna o score. E aqui vai ser o meu flash score. E aqui é o meu score. Eu acho que é isso. E bom, beleza. Cargo, run. Pá, tá lá. 129.28, né? O Sage, né? Acima de 90, passando de 100
o texto ali ele é classificado como muito de fácil leitura, né? Muito fácil leitura. Deixa eu colocar aqui acho que é 5.2 assim, isso, ponto 2, casa para decimal, cargo RAM, tá lá 129.28 ali é o flash score index ali do texto, né? Então é basicamente isso daí, né? A gente criou ali a lib src, criamos já aqui a lib que faz o cálculo do flash score, né? Então a gente tem uma função que analisa o texto e análise de texto ali, né? Então essa função aqui ela chama as outras funções que conta a sentença, conta o número de palavras, conta o número de sílabas. Foi essa aqui que a gente implementou, né? Contando o número de sílabas em palavras ali, né? Vendo a fonologia das vocais ali terminadas em e, né? Que tem som de i. E daí criamos a função aqui do flashcore passando a fórmula do flashcore index. Então passamos um texto de entrada ali e ela nos devolveu ali o nível de flashcore index. Então vamos comentar, né? Aqui já foi feito o flash score aqui. Deixa eu voltar aqui o nível. Aqui eu vou chamar aqui o meu git status. Deixa eu ver aqui, git status. Essa tem ali o módulo, né, de readability, beleza. Tudo que tem dentro dele. Deixa eu ver aqui. É a barra, beleza, tá. Git add, tá, menos i, beleza, add o untrack. No, peraí. Git status, read average target, é isso aí, beleza. Aqui eu tenho que vir e git macro.git ignore. É isso aí. Aqui é git read ability ponto target. Acho que é isso aí tudo. Deixa eu ver aqui. Git status, git ignore, read ability. Tá na barra, beleza. Aqui eu de novo git add menos i e não tá pegando o target ainda, beleza. Git status read ability, git ignore macro.git ignore, assim, target. Preciso ignorar ali a pasta target de dentro do módulo ali de legibilidade, menos i. Pronto, agora sim, ignorou ali a pasta target. Então tem ali para comitar o git ignore, o cargo lock, o cargo tom, lib e o main. Bom, e é isso aí. Git status, então tá ali, git commit. Bom, então aqui é implement lib from flask read easy score. Bom, comitado. Pronto, git status, nada na árvore para ser comitada, né? Vamos lá então aqui para o próximo passo aqui, que é vamos ler um arquivo de texto aqui passado para lá, né? Sem precisar
sem precisar estar passando ali um arquivo bruto na mão, né? A string ali bruta na mão. Então, cd, mudar aqui para dentro do módulo, aqui vai ser macro src barra reader, reader.rs. Beleza, reader.rs. E aqui eu vou utilizar o módulo fs para ler um arquivo. Então é use std fs lá, standard fs, e o módulo path use std path path. Beleza. Aqui ó, criar uma função pública fn read text. Bom, ele recebe um path que é uma referência de path. Beleza, aqui vai tornar um buffer, né? Então é stdio result string. Bom, tá lá. E aqui, né, como é difícil fazer as coisas no Rust, digamos assim, basicamente é só usar ali o módulo fs read to string, tá, e passar o path. Pronto. Criamos aqui o nosso módulo de read para ler um texto. E agora aqui vamos lá implementar lá no main. Lá no main, aqui é cc.main.rs read ability. Aqui eu preciso importar esse módulo aqui através da diretiva mod reader e também usar o use use std aqui path e path. Beleza. E agora isso aqui não vem mais daqui, né? Isso aqui vai vir lá do arquivo txt. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu vou criar uma variável aqui chamada de path, vai ser meu std env args ponto nchild, né? nth, é o primeiro argumento aqui da linha de comando, né? std env args, aqui o argumento 0 ali de fala dos arquivos da parte, o argumento 1 é o que vem depois ali da linha de comando. E se isso aqui falhar, eu vou chamar aqui um expected ali, né? Vai me retornar um erro na saída padrão. Eu vou dizer aqui erro informe o caminho do arquivo. Informe o caminho do arquivo, ponto e vírgula, beleza, path. Aqui de novo eu vou redeclarar aqui o path. Eu vou dizer aqui path new, instanciar, e eu passo a referência do path aqui para dentro dele. Beleza, aqui já foi. E agora sim, eu preciso ler esse conteúdo. Eu vou chamar aqui de content. E eu vou fazer a verificação, if path.extension, aqui para pegar a extensão .map or fazer o map, e aqui eu vou passar o false para ele como primeiro argumento, false, e aí eu quero pegar aqui a minha extensão. Eu vou dizer se a minha extensão for igual a txt, que é a extensão que eu estou querendo ler, né? Se ela for igual a txt, eu vou chamar aqui a minha função reader, eu vou dizer aqui reader text, ali passando para ele o reader text, passando o path para ser lido. E aqui expect de novo, né? Se der um erro aqui, eu vou dizer aqui aqui erro, e eu vou dizer aqui que não foi possível ler o arquivo. Não foi possível ler o arquivo. Não foi possível ler o arquivo. E aqui, se der um erro na hora de extrair ali a extensão ali, né, do arquivo, se não for um arquivo txt, aqui eu vou dar só um panic, vou chamar aqui a macro panic, e vou dizer aqui erro, vou dizer que o formato do arquivo é inválido, formato do arquivo inválido, bom, ponto vírgula, formato do arquivo inválido, beleza, ponto vírgula aqui também. E agora que eu teria meu content, e daí
aqui, agora eu posso passar a referência do meu contente. Se passar a referência para ele, preciso passar a referência do meu contente para a função flash score ali. É isso aí. Agora aqui ele está me acusando aqui um erro que é de que? Mapio que é tá, isso aqui é só um ar, tá dizendo que o Mapio pode ser simplificado. Beleza. Show de bola, né? Agora aqui é o seguinte. Se eu passar aqui, se eu rodar aqui um cargo run, pá, deu um panic lá. Caiu no else, não conseguiu ler o arquivo, né? Então ele informou aqui, né? Informe o caminho do arquivo. Quer dizer, deu um panic não, né? Ele caiu no primeiro expect lá do para extrair o path a extensão do arquivo. Informe o caminho do arquivo. Beleza. Agora aqui a gente precisa criar um arquivo .txt. Vou chamar ele de teste.txt. Eu vou passar aqui mesmo. Vamos fazer lá, né? Aqui o gato, a roupa do rei de Roma. Ponto. Mas ele não gostou. Acho que ele tinha escrevido tudo isso antes, vai dar um pouquinho de diferença, mas ele não gostou. Exclamação. Aqui eu vou colocar um será. Pronto. Isso daí. E aqui eu vou chamar o cargo de novo. Cargo run. E agora aqui eu passo o teste.txt. Tá lá. Exatamente igual. 129.28 ali foi o flash score. Pronto, agora que a gente tem uma CLI, passamos ali um texto para ele ler ali o flash score index, né, de um arquivão. Show de bola. Então é este daí. Beleza, né? Esse aqui era só para testar esse aqui era só para testar, né? Criamos aqui o main, a função. Era só para testar se a lib exportada, que é essa daqui, tá funcionando corretamente, né? Pelo visto aqui ela tá funcionando aqui. A gente pode até tentar buscar um texto maior aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Buscar um texto maior. Deixa eu ver aqui, a obra de Shakespeare, né? Hamlet. Deixa eu ver aqui um texto. Veja para copiar e colar. Isso aqui é PDF, não quero. Isso também PDF. Não. TXT. Hamlet TXT. Aqui tá aí. Deixa eu traduzir essa página. Selecionar tudo, inspecionar. Eu preciso pegar o texto em português, né? Porque a forma ali é em português. Traduzir. Deixa eu ver aqui. E, pum, traduziu. Imagina personagem de tradução, Cláudio Reis da Marca, tá lá. Curious. Esse aqui é um textinho um pouquinho complicado, né? Porque ele tem bastante pontuação. A semântica dele é bem... Deixa eu copiar aqui só o começo aqui. Cena 1 em inglês, não. Tá. Aqui. Até aqui. Bom. Daqui, macro. Teste.txt e bom, pronto. Aqui eu tenho a obra de Hamlet. 209 linhas. Vou mandar assim mesmo pra lá. Beleza. Vamos ver agora aqui. Cargo. Vamos.
Tá lá, 95 de flashcore, né? Ainda foi um texto bem fácil de leitura, né? Apesar de ser um texto bem extenso, ele é cheio de pontuação. Agora é o seguinte, deixa eu testar aqui com outro. Vou pegar aqui um manual aqui de algum manual técnico, né? Por exemplo, RBAC M1. Esse aqui é um manual técnico aqui da aviação civil. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui referente a isso. Tá lá. Portaria. Não é isso aqui que eu quero. Emenda 00. Isso aqui é um PDF. Não. Também não. Deixa eu ver se esse aqui vai. Acho que esse aqui é bem interessante para colocar. Deixa eu ver. Esse aqui. Aqui, pegar daqui abreviaturas e definições. Tá difícil, hein? Abreviatura e definições. Beleza, tem um. Caramba. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Macro RBAC. .txt. Bom, pronto. Vamos ver agora. O outro tinha dado 95, né? Cargo, run. RBAC.txt 10. Bem difícil de ler, né? É bem difícil de ler. Bem difícil de ler por conta do muito termo técnico aqui, né? Então tem parágrafos aqui, incisos, isso aqui, palavras técnicas e tudo mais ali. Então ele sai bem mais, a legibilidade dele é bem mais técnica, né? Então um pessoal mais com grau de estudo bem mais avançado para conseguir ler conseguir ler e interpretar um texto como esse. Então é basicamente isso daí, né? Para agora, deixa eu criar aqui uma função. Agora sim, né, eu vou trabalhar com minhas funções aqui exportadas, né? Criar uma função aqui que ela vai me contar aqui o número de sentença, né? Na verdade já conta ali, né? Já tem ali, né? Já tem ali as funções src lib.main. Já conta, mas elas não estão sendo exportadas, digamos assim, né? Então aqui eu quero criar aqui para exportar aqui essas funções. Então aqui eu vou chamar ela de pub, né? Pública, pub fn, get text status aqui, get text status, e aqui não, já tem essa função aqui, preciso não, que eu tô machucando essa daqui, né? Só que ela ela tá como privada. Então aqui eu só vou deixar ela como pública. Aqui eu quero fazer um teste. Vou pegar ela aqui src /main. Beleza, aqui. Ela me devolve lá os stats. O que ela espera? Acho que é o content também. Será? Deixa eu ver aqui. src lib. A referência lá do texto. Beleza, a mesma coisa. O content também. Content. src main. Então aqui é a referência do content. Pronto. Print ln, beleza. Macro estatísticas, beleza. E aqui eu vou
eu vou colocar só palavras. Bom. E aqui eu vou colocar stats ponto rows. Acho que é isso. Stats ponto rows. O que tá me dando um erro aqui, cara? Ah tá. Tá só dizendo que vai ser simplificado ali. Beleza. E aqui vão ser as minhas sentenças. Word.sentence. E aqui vão ser as minhas sílabas. Sílabas, eu acho que é isso. Beleza. Se é tudo certo, vamos lá. Testar aqui com o RBAC ali, né? RBAC primeiro. Tá lá. 359 palavras, 8 sentenças e 818 sílabas. O nível ali do flashcore foi bem baixo, né? E agora aqui é o cargo, run, acho que é teste. É o do Hamlet, tá lá. E aí o texto do Hamlet, aí, né? 1508 palavras, 179 sentenças, 2589 sílabas. Então aí tá funcionando perfeitamente ali a nossa lib de legibilidade de texto, né? Então é isso daí, né? Vamos aprimorar isso aí ainda mais. Né? Vamos criar algo interessante aqui, que é o foco principal desse vídeo aqui, né? Que chegou aqui a parte mais interessante desse vídeo, que eu quero expor esse código. Eu quero expor essa função aqui em Rust, essa lib em Rust, para outros códigos, né? Por exemplo, eu quero usar ela em C, eu quero usar ela em Go, ou eu quero usar ela em C++, por exemplo. Então eu quero poder utilizar isso aqui, não só utilizar aqui ela em Rust, né? No contexto ali do Rust. Eu quero utilizar elas também com outras linguagens ali, né? Fazer uma interoperabilidade entre linguagens, né? E para isso aqui, né? O Rust ele nos permite fazer isso, né? Através do FFI, né? Das libs ali que são compartilhadas, digamos assim, né? Então ali a gente permite o Rust permite a gente fazer isso daí, né? Então, basicamente aqui a gente precisa criar essa função exportada no estilo C. Na hora que compilar ela, a gente vai criar uma lib compartilhada aqui no sistema operacional Linux, né, chamada .so, para conseguir usar ela em outras linguagens, digamos assim. Então, vou começar aqui expondo uma função pública, unsafe, não segura, externe. Aqui eu vou dizer que ela é para o C. E aqui eu vou criar aqui a minha fn, vou chamar ela de flask score, né? Bom, por que unsafe? Unsafe porque ela vai sair do controle de Rust, então ela vai ser uma função não segura, que ela vai ser externa ali, assinatura lá do C. Que a gente vai usar essa função aqui, ela vai receber um ponteiro, um ponteiro que é do tipo const, um ponteiro de const é o 8 e ela vai receber também um tamanho que é um unsize, aqui o length, e ela vai me devolver um float 64 ali, que vai ser o valor do flashcore. Então essa aí é a assinatura de uma função Rust exportada para outras linguagens. Com isso daí a gente precisa buscar ali a gente precisa pegar esse valor desse ponteiro ali, né, que a gente vai receber. Vou criar aqui uma variável chamada slice. Tá criando uma variável chamada slice, e aqui eu tenho que tipar ela também como unsafe também. E aí eu preciso importar ali lá do meu std slice, lá da biblioteca padrão, uma função chamada from run part. Vou poner mais aqui, from run part, e aqui é um ponteiro ptr aqui que ela recebe e um tamanho.
E basicamente o que é essa função from run part, né? Essa função from run part, ela é uma função, ela é uma função segura ali no Word, né? Ela é usada para criar um slice a partir de um ponteiro bruto, né? Nesse caso aqui, o nosso ponteiro const é o 8, né? E um comprimento unsize, que a gente está passando aqui um length, né? Unsize, né? Por que ela usa esse unsafe aqui, né? Para dizer que é esse unsafe basicamente diz aqui que o programador que está escrevendo aqui essa função, que ele que é responsável por garantir que o ponteiro e o comprimento aqui que estão sendo passados para essa função, né, eles referenciam um endereço de memória válido, né, aqui, por isso. É por isso que a gente usa essa função aqui, né, porque se a gente não passar aqui, vai estourar aqui um erro indefinido. Então, é basicamente para isso, né? Ela constrói uma referência para um slice desse tipo aqui, né? A partir de um componente de baixo nível, digamos assim, né? É basicamente um fat point, né? Um ponteiro gordo que contém um ponteiro para memórias subjacentes e um comprimento. Então, é basicamente isso que esse método aí from run part faz, né? A gente vai criar um slice para a gente ali a partir desse ponteiro desse ponteiro aqui. Vai ser passado aqui por outras funções externas ao Rush, que vão ser usadas para consumir essa função aqui em Rush. Então aqui eu preciso aqui de uma variável também chamada de text, onde vai ser a convenção, que aqui eu vou usar o operador match que a gente viu lá no começo no Hello World ali de Rush. Eu vou chamar aqui o std ali, né, o standard padrão, chamado o string, eu vou dizer que é from tf8, utf8, e eu vou passar um slice para ele ali para fazer a conversão. Beleza, e se der ok aqui, se der tudo certo, né, um ok, eu vou pegar aqui essa string e eu vou devolver a string. Mas se um erro estourar aqui, não quero pegar aqui, não quero pegar isso aqui, mas eu quero só retornar 0.0 ali, igual na nossa função aqui mais, né? Retornar aqui um 0.0. Beleza, esse aqui é o match, show de bola. Aqui e aqui eu só quero chamar a minha função pública flashcall, passando o text que eu vou receber ali. Pronto. E basicamente isso tudo aí. Aqui expected operate broken token. Match. Pronto, match std str from tf8, passando o slice. E aqui, se der um ok, a gente retorna aqui o s para o nosso variável text. Se der um erro, retorna 0.0 para a função. Aqui retorna um float 64. Se der ok, a gente retorna aqui o s para o text e passa aqui o text para a nossa função read flash score, que vai nos devolver aqui o cálculo do flash score do texto. Aqui o compilador está reclamando, está dando um warning aqui, né, que está faltando a doc aqui, hashtag safe aqui em cima. A gente precisa passar aqui um comentário aqui, dizer, passar aqui igual ele está mandando ali, né, safety, assim, aí, parou de reclamar esse comentário aqui, safety, né, e por que isso aqui? Geralmente a gente coloca aqui um código para dizer que essa função aqui faz, né, para outros programadores ali, quando se depararem com isso, saber aqui o que é essa função, né, e como é que ela deve ser usada, né. Então aqui eu só vou colocar um comentário aqui para dizer que essa função assume que o ponteiro que vai sendo passado ali, que é o ptr, ele aponta para uma sequência válida de bytes UTF-8. Ele aponta para uma sequência válida de bytes UTF-8. Aqui. UTF-8, né? Aqui com o tamanho também que está sendo passado ali, len, com o tamanho len. Aí, né? Então essa função assume que o ponteiro aponta uma sequência válida de bytes UTF-8 com o tamanho length, né? Então, ou seja, as duas variáveis que estão sendo passadas ali. Foi o que eu disse antes, né? Preciso apontar para um endereço de memória válido, né? E aqui, mais importante, o ponteiro ele não pode ser nulo. Não
não pode ser nulo, o ponteiro não pode ser nulo. E a região de memória e a região de memória deve estar acessível, né? A região de memória deve estar acessível, senão a função não consegue fazer ali a função from one part não consegue acessar ali aquele valor ali que ela pretende. Então aqui é se essas condições não forem garantidas, com o comportamento será indefinido. O comportamento aqui dessa função ela vai ser indefinida. O comportamento dessa função será indefinido. Então é basicamente isso daí, né? É basicamente isso que a gente precisa para estar implementando aqui, né? Essa função aqui é exportada em Rust, que a gente vai usar ali por outras linguagens. Aqui vai ser usado por outras linguagens, né? Então, basicamente aqui a nossa função já está pronta, né? E agora aqui, o que precisa nas internas, coloquei como público aqui, beleza. O que precisa aqui basicamente faltou mais alguma coisa aqui, que é uma diretiva muito importante aqui, que é o decorar a função aqui com o no-mangle. Decorar aqui a função no-mangle. Unsafe attribute, not unsafe. Eu acho que é unsafe e boom. É isso aí mesmo. No-mangle. A gente precisa decorar aqui essa função, né, com unsafe, né? Beleza. E aqui deixa eu ver, cargo, beleza. Aqui no meu cargo.tom, aqui eu preciso dizer aqui que a minha lib ela é um crat type. E aqui eu preciso dizer aqui que o meu rlib, eu preciso passar aqui para ela o rlib e o cdylib, né? O cdylib. E o que são esses dois caras ali, né? O rlib e o cdylib são essenciais, né, para as bibliotecas que são compartilhadas em Rust por outros programas. Isso garante ali a interoperabilidade, né, entre os programas ali que vão utilizar as funções exportadas igual aquelas ali que foram criadas ali, né? Então essa inclusão aqui ela é essencial, né, nesse cenário aqui, né? O primeiro aqui, o rlib aqui do Rust, ele serve exatamente ali para expor essas funções aqui para próprios programas em Rust ali, né? Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse usar aquela função ali exportada ali em um próprio arquivo ali Rust, né? Um outro programa, digamos assim, esse rlib serve para isso. E o cdylib ali, ele é um C Compatible Dynamic Library, né? É o tipo que gera uma biblioteca dinâmica, né, no .so no Linux, né, .dylib no macOS e o .ddl no Windows ali para serem carregados ali, utilizados por outras linguagens ali, por exemplo, o C, C++, Java e etc, né. E isso garante ali a interoperabilidade, né, de linguagens via FFI, né, que é a Foreign Functional Interface, né. Ela gera ali funções exportadas em Rust pública, né, para ser chamada a partir de outros códigos externos ali, né. Por isso que essa diretiva aqui são de suma importância nesses casos aqui. Beleza, então é exatamente isso aqui que a gente queria criar. Na hora de compilar aqui, o compilador vai ver esse cara aqui e vai criar a nossa lib compartilhada a partir dessa diretiva aqui.
Beleza, aqui eu tô dentro do meu modo de legibilidade. Então aqui eu tenho o flashcore, git, read, ali, beleza, aqui esquecemos de comitar. Esqueci de comitar aqui, né? Beleza. Aqui é o seguinte, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Então esse data e esse txt aqui eu não vou deixar, só o txt. O RBAC eu não vou comitar não. Beleza. Aqui vai ser git add bom. RBAC eu não quero, o reader e o teste. E aqui eu vou aqui modificado, tom, lib, main. Beleza. Git status, então o RBAC eu não vou comitar, e aqui vai ser o git commit. Implement function to reader, function mod. Implement mod to reader from file path. Implement reader from file path. É isso aí, beleza. Git status, para que só tem o RBAC, beleza. Então, dito isto, agora sim, aqui eu vou estar criando uma nova abordagem aqui, né? Eu quero estar criando um CLI que eu vou utilizar ele, que vai ser aqui o meu módulo de CLI, né? De interface ali, né? De interface, que vai ser aqui o meu main.c, que esse código vai ser em C. Agora a gente vai usar a função em Rust aqui. Então aqui já saímos ali do universo Rust e agora entramos no universo C, stdio.h. Beleza, aqui é int main, aqui como uma função main de respeito, então printf, já não é mais print ln macro, né? Hello CLI C, não hello CLI barra n ponto e vírgula return 0. Esse aqui é um módulo em C, dentro aqui do meu CLI, e aqui eu só vou chamar aqui o gcc main.c, compilou, gerou um arquivo objeto, .out, e aqui é só um a.out hello CLI, tá lá. De novo, hello CLI. Tá lembrando aqui, agora a gente está no universo C. Então aqui main.c, e para isso agora aqui eu vou criar uma função para ler ali o buffer do arquivo de entrada. Aqui ela vai me devolver aqui um ponteiro para um char, eu vou chamar ela aqui de read file, e aqui um const char receber aqui o path, const char path. E aqui é o tipo file, um ponteiro f, né, do tipo file. Eu vou chamar aqui a função fopen path, e aí eu vou passar aqui a diretiva rb read buff rb, e aqui se não vier, se aqui for nulo, né, o f, eu só quero retornar nulo também. Beleza, daqui retornar nulo. E aqui eu preciso chamar ali de dentro da biblioteca padrão do C, uma função chamada de fseek, né? Fseek ali, ela espera o buffer, que vai ser o f, né? E o offset de deslocamento, e o final, que é uma variável aqui do próprio fseek end, né? Fseek end. É isso daí, né? O fseek ele permite ali a gente posicionar o ponteiro de um arquivo para um local específico dentro desse próprio arquivo, né? Passando o número de bytes, né? Consegue ali mover ali a partir de um ponto do início ou do fim, que é isso aqui, né? Então a gente passa ali o buffer do byte, né?
a partir do 0, a variável até o final ali para conseguir mover um arquivo ali. E daí chamada aqui o fseek aqui, né? Então eu preciso criar uma variável aqui que eu vou chamar ela de long size, ela vai ser o tipo dela, vai ser long, vou chamar ela de size, eu vou chamar aqui o ftel. O ftel ele retorna pro, o ftel também é uma função de dentro da lib padrão de C, que ela retorna ali ela recebe um buff, né, que vai ser o f, e ela me retorna ela retorna um ponteiro para a posição inicial ali do arquivo, né? Ela retorna um ponteiro para a posição inicial ali do arquivo, né, a partir do início. E é isso aí, né? Fseek, ftel, aqui vai ser o tamanho, e aqui eu preciso chamar uma função chamada de rewind, passando o f para reformular de novo ali esse buffer, né? Então com isso aqui, vou criar uma variável chamada buff, né, que vai ser um ponteiro para um char. Aqui, esse é o meu buff, eu vou ter que, aqui, basicamente, vou criar esse buff, alocar memória dinamicamente para esse buff, né, por isso aqui, chamar a famosa função de C, alloc, para alocar. E qual que vai ser o tamanho que vai ser alocado? Vai ser o tamanho do size mais um. Pronto, só isso. Então aqui a gente tem aqui o buff, e agora aqui eu preciso chamar o refread para ler esse buff, né, então ele vai jogar para dentro desse buffer aqui, que a gente já criou dinamicamente, eu preciso passar o tamanho e o buffer, o ponteiro do arquivo que foi aberto, né? No caso aqui é o fopen, então ele vai copiar tudo de dentro do arquivo aqui, fazendo as movimentações aqui, com as funções fseek, ftel e rewind, passando para dentro do fread, que vai copiar para dentro do buffer. E aqui só preciso dizer aqui que o buff na posição do size e passar aqui para ele o /0. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. E aqui eu preciso chamar o fclose para fechar o arquivo. Fclose, fechar o arquivo. E aqui eu retorno o meu buffer. Pronto. E aqui eu retorno o meu buffer. E aqui está faltando ponto e vírgula. E aqui também. E aqui o compilador está me dizendo que eu estou usando o meu malloc sem estar importando aqui o meu include lib.h para usar o malloc. Beleza. Para usar o malloc precisa do stdlib.h. E agora aqui na função principal aqui eu vou precisar dos argumentos aqui da linha de comando, né, que é o argc, int argc, e o meu char é um pointer de pointer argv, argc e o argv. E aqui eu preciso conferir aqui se o meu argc ele é menor do que 2, né? Porque se ele for menor do que 2, eu vou dar aqui um printf e vou dizer aqui o uso, para dar uma dica ali, vai ser o barra app, acho que barra app vai ser o nome do binário aqui, barra app arquivo.txt barra n ponto e vírgula return 0. É isso aí, pronto. Beleza, e agora aqui é só criar a variável aqui que eu vou chamar de text, e aqui eu vou chamar aqui o meu read file, a função que nós criamos ali em cima, passando o meu argv na posição 1, igual lá no Rush, quando a gente fez ali quando fizemos também para pegar ali o parâmetro via linha de comando também ali, né? Só que o Rush ali tem uma abordagem um pouco menos verbosa e melhor de se fazer ali, controlar ali os erros. Aqui a gente tem que fazer um if para verificar se ele não veio nulo ali, né, o text, lembrando que a gente está retornando nulo ali em cima. Se ele não conseguir abrir o arquivo, a gente retorna nulo. Beleza, então se não veio o arquivo aqui, eu vou dar um printf aqui de novo, e aqui eu vou dizer que deu um erro, o arquivo não pode ser aberto. Não
pode ser aberto, não pode ser aberto, é isso aí. O arquivo não pode ser aberto, ponto e vírgula, tá no final, retorne 1, aqui é 1. Retorne 1 para dizer para o sistema operacional que o programa terminou com um erro. Retorne 1. E agora aqui eu vou criar uma variável, vou declarar uma variável double, do tipo double, que eu vou chamar de score. E agora aqui sim que a gente vai chamar a nossa função flask score. E eu passo para ela o text, que ela espera receber um ponteiro, só lembrando lá, né, que ela espera receber um ponteiro ali e o tamanho desse ponteiro, né, que vai ser o meu strlen, a função de dentro da biblioteca padrão do C, passando o text para me dar ali o tamanho desse ponteiro. Só que aqui, para me usar a lib do strlen, eu preciso incluir aqui o cabeçalho do string.h, eu acho. String.h. É isso aí. String.h. Aqui ele está me dando erro. Function read file de John with. Opa, escrevi errado aqui. Não é read file. Pronto. Read file. E agora aqui está dizendo aqui que a função score não foi implementada. A função score não foi implementada. Tá, antes disso aqui, deixa eu só dar aqui um flash score. Beleza, flash score aqui é %.2f, que é o float. Um float barra n, e aqui eu vou passar o meu score. Beleza, só que aqui eu preciso só dizer, só para não confundir ali, para dizer que isso aqui veio do código C, né? Lib sendo executada a partir da implementação em C. Acho que é isso aí. Pronto, só para dizer aqui que ela barra N aqui, e aqui eu quero colocar um barra N também. Beleza, e aqui um ponto de vírgula faltou. E agora aqui o flashcore. E aqui o flashcore não está implementado e a gente precisa chamar essa função aqui, né, que vai vir lá da lib compartilhada em Rust. E aqui a gente precisa declarar que ela é uma função externa que retorna um double. E aqui a gente pode dizer, chamar a assinatura dela aqui, flash score. Daqui a gente precisa passar aqui um const char, que é um ponteiro, vou chamar de text, e aqui é um size o tipo dele, que eu vou chamar de len. Chamar aqui para dentro dessa função. E agora sim, aqui aqui parece que foi aqui parece que foi, né? Agora aqui eu preciso compilar. Aqui eu preciso compilar esta bagaça. Compilar aqui para dar tudo certo. Só que antes disso, aqui eu preciso compilar o binário. O binário aqui em Rust, né? De volta para cá para a parte do read ability. Então estou aqui. E aqui agora eu preciso chamar o cargo build -p read ability, esse é o nome ali, release, ali para o compilador dar uma melhorada no binário. Rodou aqui, compilou sem nenhum erro, né? Agora aqui se compilou nenhum erro, preciso só checar aqui o read target release, tá lá, essa aqui, essa lib aqui que a gente precisa, então ela foi gerada aqui. Então tá lá a nossa lib. E agora aqui de volta no CLI em C, nesse caso aqui, né? Bom, aqui eu tenho meu arquivo aqui em C, e agora eu preciso compilar ele passando ali dizendo ali pro link, né? Passando ali pro GCC ali na hora que ele for fazer o link da biblioteca,
passando o path ali para ele saber onde procurar essa biblioteca dinâmica, né? Porque quando o código em C compilar, que ele passar naquela linha, que ele passar nessa linha aqui, ele vai procurar por essa função externa aqui, ele precisa saber onde que ela se encontra. Daí é isso que a gente vai dizer aqui no link. Então aqui eu vou chamar o gcc main.c, aqui passando -l para a gente passar aqui o path, e aqui eu volto, passei o caminho relativo, é o read ability, aqui não pode errar, acho que é isso aqui, né? Read ability, e aqui eu vou lá dentro de target.release, é onde está, e aqui eu preciso passar aqui o -l de novo, que é aquele lá, read ability. Eu preciso passar aqui pro chamar ali a flag do LDL ali da compilação -o app, que é o nome do arquivo, e bom, compilou, não deu nenhum erro ali. Então teoricamente aqui o link ele foi feito, né? Aqui o link ele foi feito, existe um utilitário aqui no Linux bem interessante que a gente consegue usar para ver se o link aqui foi feito, se eu não me engano. Eu acho que ele é o deixa eu ver aqui, read elf, é isso aí, né, de executável linkable formal. Então read executável linkable formal, e daí eu passo para ele aqui o -app aqui, que é o nome do meu binário. Bom, e aqui deu um erro, não é aqui que eu consigo usar, deixa eu ver. O readlf ele precisa passar aqui algumas flags, exato. Tá, beleza. readlf -s vai ver os símbolos, pronto, é isso aí. Então aqui, ó, essa aqui é a tabela de símbolo do programa aqui, né, do nosso programa executável aqui do nosso app. Essa aqui é a tabela de símbolo quando o programa foi compilado. Então aqui tem algumas coisas aqui que ele diz ali, né? O que interessa pra gente aqui é exatamente aqui, ó, o símbolo dinâmico aqui, ele contém 17 símbolos dinâmicos aqui, e o que interessa pra gente é esse aqui, ó, esse aqui vem do próprio GCC aqui, né, que a gente precisa usar ali, né, que ele usa também por debaixo dos panos. Por exemplo, aqui a gente consegue ver o ftel, o fseek e o fopen que a gente usou para abrir, manipular o buffer do arquivo, né? Então esse aqui ele vem lá da glibc, né? É uma biblioteca também dinâmica que ela é executada ali em tempo de compilação, na hora que o programa vai compilar o link, utiliza isso daí e ejeta ali, aponta ali o arquivo, igual a gente fez com o arquivo do Rush. Então o que interessa pra gente é essa função aqui, ó, flashcore. Então aqui, ó, aqui com isso aqui a gente consegue ver que ele compilou normal, porque ele conseguiu, né, pegar aquele binário ali em Rush, aquela biblioteca SO compartilhada, e jogar para dentro do nosso binário aqui em C ali, né? Então aqui o tipo dela, ela é global, padrão, e ela tem undefined, né, porque ela não tá definida no escopo ali do C. Então esse utilitário aqui ele é bem interessante, ele é bem importante para debugar ali um código mais a baixo nível, né? Aqui a gente tem as outras funções, por exemplo, aqui o malloc que a gente utilizou para fazer a alocação dinâmica ali, né? O ponto de entrada do programa, que é o underline start, né? Isso aqui vai lá pro assembly. A função fopen, bora lá, e é isso daí. Então aqui a gente consegue ver que conseguiu compilar e fazer a linkagem correta do arquivo. Agora é o seguinte, para a gente usar isso daqui, a gente precisa exportar, como não está dentro do path ali, o link dinâmico, a gente precisa chamar aqui a variável ld library, acho que é assim, library, opa, cacete, apertei errado, ld library path, chamar aqui essa variável aqui do sistema operacional ld library path e passar para ela qual que é o path da nossa biblioteca, né, que vai ser lá dentro de read ability de novo ponto target traço release. Então se tiver tudo certo, é isso daí. A gente conseguiu exportar, só que aqui a gente não tem apontou para lá. Se a gente usar aqui o nosso app,
deu um uso lá porque a gente não passou nada lá na linha de comando, né? Então, deixa eu tentar passar o arquivo direto de lá do ponto readability ponto teste. Tá lá, tá perfeitamente, exatamente isso como esperado. Então aqui, ó, conseguimos passar o arquivo via linha de comando para ele ler. Ele executou ali o flash score do arquivo, né? 95.04 nível de legibilidade. E aqui a gente vê que o nosso log para printar no terminal veio dentro da nossa implementação em C. A lib sendo executada a partir da implementação em C, até porque a gente está executando o binário em C aqui de dentro do arquivo main.c web. Então a gente fez a linkagem correta. A gente conseguiu criar uma função exportada lá em Rush. Conseguimos importar ela aqui, né? Fazer a linkagem dela dinamicamente, né? Via FFI ali, e utilizar ela aqui dentro do código em C. Então foi exatamente isso que foi feita, né? Então aqui a gente consegue ver hsplit, não, hksplit, readability, sic, lib, aqui. Então aqui nós conseguimos expor essa função rush aqui, cálculo do flash score, é essa função aqui que está sendo chamada ali, né? Double flash score. E aqui pode ver ali que ela recebe ali, né? Aqui do lado direito aqui o C, um count é um ponteiro de char, né? Text e um size t, um length size t, e aqui é a mesma coisa, né? Ela recebe aqui um ponteiro count, o 8 aqui a tipagem do rush, e um length que é um size, né? Que é equivalente ali ao size t. Então a gente declarou aqui essa função como sendo unsafe, né? Dá um mando ali unsafe para dizer para o programador que ele que assume ali o risco de passar um ponteiro com endereço de memória válido para essa função aqui. Então foi exatamente isso que a gente fez, né? Por isso que a gente usou aqui as funções fseek, ftel e rewind aqui, fazer uma alocação dinâmica via malloc, passando aqui para o flashcore, e aqui a gente conseguiu chamar o flashcore e executou ali o código. A partir de um código C, a gente conseguiu executar um código Rust. Isso é muito importante e muito poderoso. É muito poderoso, porque é exatamente assim que grandes aplicativos, grandes aplicações funcionam. Por exemplo, ali tu pode ter um módulo, um módulo feito em JavaScript, Node.js ou em Python, sei lá, e usar ali num carregamento pesado, né, em processamento pesado, precisar de performance, manipulação de baixo nível, tu pode criar uma função em C, ou em C++, ou até em Rust, como a gente fez aqui, e utilizar ali no teu JavaScript, no teu Python, no teu Java, né, ali quando tu precisa realmente de uma linguagem de respeito, igual é o Rust, por exemplo. Então, é isso daí, cara, fico muito feliz ali de ter conseguido fazer isso. Isso é muito top, muito interessante criar isso daí, né? Aqui ficou faltando fazer ali, expor ali mais uma função que ela vai ali em Rust, né, que ela vai dizer, me dá as estatísticas ali dos textos. Deixa eu voltar aqui. CD, não, aqui, C, ali a minha cli em C, né? Deixa eu comentar logo isso aqui. Git add out não, app também não, e só o main. Aqui eu só preciso do main. Deixa eu sair aqui. Beleza, eu preciso do cli app. Beleza, tá. Macro.git não. Aqui eu preciso dizer que é o meu cli app, só pro Git ignorar isso aqui. E aqui eu preciso vir aqui, ls, ll, rm, a.launch. Bom, removi, tenho um app, eu sei, beleza. Volta aqui de novo, git status, pronto. Só o cli e o meu git ignore, beleza, git add, pronto. Só que eu só quero o meu main.c.
main.c, beleza, e aqui eu preciso git ignore também, git commit, e agora aqui create c clean for using Rush function. Create c clean for using Rush function. Beleza? É isso aí. Um git log aqui. Olha lá. For Rush function. Beleza. Tá. Beleza. Então, agora aqui, deixa eu voltar aqui para o modo de legibilidade. Então aqui eu agora estou dentro do universo Rush, saí do C ali. Git não. SRC lib. Agora aqui eu preciso criar uma outra função que eu vou exportar ela também aqui, que eu vou já chamar ela aqui, que vai ser basicamente a mesma coisa aqui. Vai ter essa mesma assinatura aqui, só que ela não vai retornar isso aqui, ela vai ser pub unsafe extern c, só que aqui vai ser o meu get text status. Recebe um ponteiro, um tamanho do TF8 também. E aqui é basicamente a mesma coisa também. Aqui é a mesma coisa também. Boom, aqui. Slice, chama from path. Ali. Slice o TF8 devolve a string, só que aqui ela não vai me retornar o TF8. Aqui é o seguinte. Essa função aqui, ela vai me retornar, não vai me retornar um float 64, ela vai me retornar um text status. Desde aqui o compilador já começou a me acusar um erro, porque eu não estou retornando aqui isso daqui. Aqui eu não vou retornar 0, aqui eu vou retornar isso daqui. E aqui eu vou dizer que a minha sentence vai ser 0, as minhas words vão ser 0 e as minhas sílabas vão ser 0 também. Pronto. Esse aqui que eu retorno se me der um erro, e aqui eu preciso chamar minha função aqui de analyze text, passando o meu text. Bom, é só isso. E aqui o compilador também reclamando, porque eu preciso daquele comentário também de unsafe e também do no mangle, né, para ele mangling, usar ele fazer o mangling. Então isso aqui, como vai ser uma função exportada para ser utilizada em outra linguagem, text status, aqui o compilador me dando extend use type which not FFI, not unsafe, program external C. Text status, beleza. Tá, ok. Aqui tá me dando um erro por conta de o text stat, ele não pertence, não é um FFI seguro, né? Tá. Aqui eu preciso dizer, aqui também eu acho que é isso aqui, que o meu decorar aqui essa structure aqui para conseguir usar ela lá no código C também, né? Acho que é REPR, passando aqui o meu C. Pronto, era isso daí. O compilador aqui é bem inteligente. Beleza, então era isso aqui. Então eu tenho exatamente isso. E agora aqui eu preciso recompilar de novo cargo build -p. Bom, recompilou com sucesso. E agora aqui eu saio do universo Rush e entro no universo C, macro main.c, beleza. Agora aqui eu tô no universo C e eu preciso chamar aquela função lá, beleza. Como é que eu vou fazer isso aqui? Readability, não,
Como é que eu vou fazer isso aqui? É basicamente abrir um v-split, e aqui eu preciso passar um ponto, readability, src, lib. Pronto, beleza. Aqui preciso chamar essa função aqui igual eu chamo essa outra aqui. Então aqui vai ser o meu extern text stats, que é o retorno dela, né? Get text status, e aqui eu preciso passar aqui um const char, que é um ponteiro text, e aqui é um size que é o meu length também, só que aqui text stat não está definido. Aqui eu preciso criar uma struct, né? Define struct define struct, acho que assim size sentence. Aqui é size sentence, fazer a mesma coisa ali na size roads, size syllables, e aqui vai ser o meu text status ponto e vírgula. Rapaz, esqueci struct, deixa eu ver aqui. Struct. Yes, struct, é isso aí. Vamos ver como é que se declara aqui uma struct em C. Ok, beleza, aqui é type def, isso aí. Aqui beleza, bom, pronto, ponto e vírgula aqui no final. É isso aí. Aqui definir a struct, que é um retorno. Beleza, agora aqui, isso aqui. Aqui vamos chamar essa função getTextStats aqui, que é o retorno dela. Eu vou dizer que isso aqui vai ser o meu stats. getTextStats, e aqui é a mesma coisa. Aqui eu passo o text para ela, e aqui eu passo o meu str len. Mas aqui não é no len, é no text. Beleza, e aqui aqui vai ser a mesma coisa lá do Rust. Beleza, aqui vai ser /n estatísticas, pronto, /n aqui no final, ponto e vírgula, printf, beleza. Palavras, palavras %d, /n, e aqui é stats.words. E aqui é sentenças,
sentenças aqui é sílabas. Assim que lem. E aqui tem um erro aqui que tá me dando que é porcento de pronto. E eu acho que é isso. Já compilei a lib lá, já, né? Rush. Beleza, então aqui vamos pegar as estatísticas de uma função exportada também aqui em Rush, né? Cadê? Nós criamos aqui getTextStats. Vou fechar esse arquivo aqui, vou ficar com esse aqui. Beleza, estatísticas. Aqui só dar um espacinho aqui, tá? Show de bola. Agora aqui precisa compilar de novo, né? GCC, bam, main, compilou. E agora aqui eu vou passar um app, passando aqui o readability e pá, tá lá. Tá lá certinho, 1508 palavras, 1709 sentenças e 2589 sílabas. Como já era de se esperar. Então é isso aí, ó. Legibilidade de um texto aqui, né? Deixa eu pegar um texto maior aqui na internet. Deixa eu ver aqui. Tarará. Deixa eu ver, uma beleza está bem grande aqui. Vou aumentar. E lá foi um. Cena 2. Aumentar aqui o texto aqui para ver a performance. Cena. Mil e pouca já. Não vou pegar a obra toda não. Vou deixar só até aqui. Pronto. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Readability. Macro. Teste. Esse aqui é a obra do Ramelette. Vou jogar isso aqui para baixo também. 985 linhas. O arquivo que está sendo analisado, né? Aí agora aqui, né? Parar para pensar, esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui ele vai ser todo tokenizado ali pela função Rush, né? Ali, então ele vai pegar aqui o texto inteiro e vai passar aqui por cada linha, né? Cada palavra vai fazer os splits pelo espaço em branco para contar quantas palavras tem. Ele vai usar ali o regex ali para contar o número de sentenças, tudo mais. Vai pegar cada palavra dessa aqui, vai contar quantas sílabas tem. Então, para 985 linhas é bastante coisa ali, né? Para um programa fazer ali, né? E ver que o Rush é bem performático em relação a isso. Vamos testar aqui agora. Aqui, vou botar aqui no CLI. Aqui eu vou utilizar app. Readability, o texto. Vamos ver se aumentou. Tá lá. Aumentou, ficou mais fácil, né? Mais fácil de ler ali o flashcore. Aumentou porque o número de palavras, sentenças e sílabas aumentaram também, por isso que o flashcore aumentou, né? Diretamente proporcional. Então ali tem as estatísticas ali, né? De 1508 palavras ali foi para 7.342 palavras, né? Quadro quintuplicou sentenças também, né? De 179 sentenças foi para 867, quase 1.000. E de 2.000 sílabas foi para 11.000 sílabas, né? Quase 12.000 sílabas ali. Então ali foi instantâneo. Ali o aplicativo rodou aqui instantâneo. Se eu usar aqui o time para ver o tempo ali, né? Então ele ficou 0,1 segundo no modo usuário, né? 0 no sistema, utilizou 86% da CPU, 0.013 no total. 96% de CPU ali, quer dizer que o aplicativo ali ocupou 96% da CPU ali em dado momento ali, mais precisamente quando ele estava fazendo os loops ali e as questões do regex ali, né, que ele utilizou ali o tempo de CPU para fazer esse processamento, mas ainda assim foi bem rápido para fazer esta questão. Beleza, se eu utilizar aquele lá do
RBAC, deixa eu ver aqui, é o texto técnico, né? Tá lá, nosso texto técnico tem 359 palavras, 818 sílabas, 87% de CPU. Aqui poderia pensar que dá para usar um cache para não contar palavras repetidas, né? Que é palavras que aparecem várias vezes no texto ali, mas isso foge do contexto do cálculo do FlashCore, porque ele precisa disso. Então, não tem como colocar um cache nessa situação aqui para melhorar ali a performance, que já está, no meu ponto de vista, mais do que excelente. Então, aqui a gente está utilizando o nosso leitor de legibilidade, né? Uma interface de linha de comando feita em C, que utiliza ali a nossa função InRush, que faz ali o cálculo, né? Que é a nossa engine, né? A engine de legibilidade ela é feita em Rush e a nossa CLI é feita em C. Então aqui o nosso app de legibilidade, a nossa engine é feita em Rush e a nossa interface de linha de comando é feita em C. Isso aqui então eu posso utilizar em qualquer outro código ali, né? Então basicamente isso daí que eu queria passar, né? Eu fico muito feliz de ter conseguido chegar aqui até o final e apresentar esse resultado aí excelente, né? Do meu ponto de vista está muito excelente essa parte aí. Então a ideia ali para os próximos vídeos, né? Já está ficando bem longo aqui esse vídeo. A ideia ali para os próximos vídeos, né? Hoje foi criada aqui uma CLI em C, só para ver como é que funciona a parte da integração, né? Da interoperabilidade entre duas linguagens ali, utilizando o FFI via lib compartilhada, utilizando lib compartilhada via FFI. E a ideia aqui para o próximo vídeo é fazer uma interface em Golang para a gente utilizar ali esse leitor, esse motor de legibilidade ali em Rush. Então é isso aí, espero que tenham gostado, né? Então agradeço aí a todos e até a próxima. Valeu, fui!